Olá, eu sou a Ana e hoje eu venho fazer a opinião de Frankenstein da Mary Shelley. Uma coisa assim. Este livro foi o livro que eu tive que ler para o projeto Lusitubers neste mês de outubro, porque é o mês de terror, e hoje eu venho aqui para falar um bocadinho sobre ele. Eu dei-lhe 2,50, 75 estrelas, acho que foram 2,75, se não me engano. E muito sinceramente, este livro foi uma decepção para mim. Então, vocês já conhecem a história de Frankenstein. Frankenstein é um senhor que ele é bastante culto e decide criar o monstro Frankenstein. Decide criar um monstro, criar uma pessoa. E ele cria essa pessoa e depois várias coisas acontecem. E o que eu sabia de Frankenstein era muito pouco. Eu sabia muito pouco sobre a história. A única coisa que eu sabia é que havia um senhor que criava... Para mim, eu achava que o Frankenstein era um monstro, mas afinal não. O monstro é o monstro de Frankenstein, ele não tem nome. E o senhor é que se chama Frankenstein. E eu não sabia mais nada. Era isso. Eu não sabia porque é que ele criava o monstro, o que é que acontecia depois. E quando eu li o livro, eu fiquei um bocadinho... Ok, estamos bem. Então, como eu já disse, foi uma pequena desilusão. E eu vou dizer... mais ou menos, eu vou alongar mais na parte com spoilers. Nas partes sem spoilers, o que eu posso dizer é que foi uma pequena decepção porque eu odiei a história. O que aconteceu na história. Porque nós conhecemos a vida do Frankenstein, a família dele, conhecemos o que é que acontece na vida dele para ele criar o monstro Frankenstein. E depois, eu odiei os acontecimentos que se passaram depois dele ter criado o monstro. Eu não gostei do que aconteceu. Odiei o final. A sério, eu odiei o final, porque eu ainda estava com esperanças que ele fosse um bocadinho diferente, que fosse alguma coisa melhor. E acabou por se tornar horrível. Eu não gostei da história, não gostei de como os eventos foram acontecendo, não gostei dos eventos que aconteceram. Eu, sinceramente, estava com bastantes expectativas para este livro. No entanto, eu ainda dei 2,75 estrelas por causa da escrita, porque a escrita da Mary, eu adorei-a, muito sinceramente. Por isso é que eu estava com tantas esperanças, mesmo sem saber a história do livro. Mesmo sem saber o que é que acontecia, porque eu adorava a escrita dela, era tão eloquente, era tão bonita de se ler. Por isso é que eu estava a pensar que eu ia gostar mais do livro quando eu terminasse de ler. E quando isso aconteceu, eu fiquei tão chateada com o livro, sério, porque a escrita era fantástica, só que a forma como ela fez a história, o fim da história, como as coisas aconteceram, foi o que tornou o livro, pelo menos para mim, desagradável. Eu não gostei disso. Caso vocês queiram ler o livro, eu recomendo, é um clássico, é sempre bom nós lermos mais clássicos. Eu gostava de ler mais clássicos. E para além disso, o filme Frankenstein, um novo filme, porque já saíram vários filmes, vai sair no próximo mês, com o nosso Harry Potter. Então, pronto, é mais uma razão para vocês lerem o livro, caso não tenham lido. Eu agora vou falar um bocadinho com spoilers, eu não tenho muito para dizer, até porque o livro é bastante pequenino. Mas caso vocês ainda não tenham lido o livro e queiram ler, vocês vão lá lê-lo e depois voltem e nós falamos um bocadinho mais sobre ele e o quão desiludido eu estou. Então, adeus! No início do livro eu estava bastante confusa, porque nós começamos o livro com as cartas de uma personagem para a sua irmã. E eu, neste momento, eu não tenho aqui o livro e eu já não me lembro bem do nome da personagem. Eu acho que era... Watson? Coisa assim. E eu não estava a entender o que estava a passar aqui, sinceramente. Eu estava... Mas quem é este? Este é o monstro que ele criou? Este é a pessoa que criou o monstro? Quem é esta pessoa? Eu não estava a entender. Até que ele encontra o Frankenstein e o Frankenstein começa a contar a história dele. Foi nesse momento que eu comecei a perceber, ok, o Frankenstein é este e este é um senhor que nós ainda não percebemos muito bem o que é que ele está aqui a fazer. E eu, muito sinceramente, continuo sem perceber porque é que a autora decidiu colocar aquela personagem lá e contar-nos a história do Frankenstein como ele estando a contar àquela pessoa. Eu não entendi porque é que ela fez isso. Eu, pelo menos, acho que preferia que ela tivesse simplesmente contado a história dele e não tivesse posto lá o rapaz no meio. Até porque ele não teve nada na história. Ele não adicionou nada na história no final e tipo, estava com esperanças que ele adicionasse. Mas não aconteceu. Mas pronto. Então, depois eu comecei a perceber quem era aquele e o que estava a passar. E a história começou. E no início eu estava bastante animada com a história. Porque o Frankenstein começou a tornar-se, para mim, uma pessoa bastante interessante. Ele adorava as ciências, ele adorava tudo. Ele era bastante interessado, ele gostava de saber tudo sobre um pouco, ele era um prodígio basicamente, e eu gostava disso. No início eu comecei a pensar que a relação dele com a irmã dele ia tornar-se um motivo, um grande acontecimento na história. Não se tornou assim, e eu pensei, cá para mim ele vai se tornar obsessivo com ela,
e ela vai descartá-lo. Não, estava completamente errada. Achei um bocado estranho o facto deles gostarem um do outro e já saberem que eles iam ficar um com o outro no final, quando eles se tornassem mais crescidos, quero dizer. E achei essa parte um bocado estranha, porque pronto. Afinal, eles eram irmãos. A história foi passando, descobrimos o amigo dele e tudo mais. E então, quando Frankenstein cria finalmente o monstro dele, eu achei um momento tão repentino, um momento em que ele tem ódio pelo monstro dele, porque assim que o monstro vem à vida, ele odeia-o por nada, simplesmente por um monstro respirar, por ele ter criado uma coisa que não devia respirar e que respira. Eu achei esse sentimento de ódio bastante repentino. Gostava se o monstro tivesse feito qualquer coisa que fizesse o Frankenstein achar, ai meu Deus, eu não devia ter feito isto. E não aconteceu isso, ele simplesmente odiava-o. Depois ele fica doente e depois o monstro Frankenstein foge. Eu não pensava que isso ia acontecer, eu não pensava que era assim, que os acontecimentos iam se enrolar. Então eu fiquei um bocado perdida, muito sinceramente, porque eu estava, ok, e agora? O que aconteceu ao monstro? Para onde é que ele foi? Porque ele acabou de nascer, o que é que ele vai fazer agora da vida dele? Quando eles finalmente se reencontram, e essa cena foi bastante perturbadora, basicamente, porque o irmão dele tinha acabado de morrer, então eu já sabia, eu estava... Foi ele que matou, mas porquê é que o monstro matou o irmão dele? Tipo, era uma criança. Eu estava com um bocadinho de esperança também, que não tivesse sido ele. Se calhar nós pensamos que é ele, mas depois se calhar a autora quer que nós pensemos isso, porque não é. Não, afinal foi ele mesmo. Eu odiei ver a história do Frankenstein, porque Frankenstein só queria ser amado. E as pessoas olhavam para ele e odiavam-no pelo aspecto que ele tinha, por parecer um monstro, por parecer alguém violento. E isso mexeu um bocadinho comigo. Tive tanta pena dele. Eu acho que o que a autora quer nos dizer com este livro é que o monstro Frankenstein podia ter sido um ser amável, podia ter sido não uma pessoa, mas alguém que ajudaria aos outros e que os amava se alguém o tivesse amado, se alguém tivesse mostrado carinho por ele, se o seu criador não o tivesse rejeitado e se todos os humanos à sua volta não o tivessem rejeitado pela sua aparência, ele conseguiria ter amados e não se tinha tornado alguém tão violento e alguém tão mau, basicamente. Eu acho que esse foi mesmo o objetivo da autora, foi mostrar isso. E eu, mesmo que tenha tido pena dele, eu sinceramente senti mais pena do Frankenstein, porque depois de ele ter criado o monstro, a vida dele ficou horrível. Mas houve aquela parte em que o monstro Frankenstein conta a sua história e pede ao Frankenstein para lhe criar um ser igual a ele, mas feminino. Uma mulher para ele, basicamente. E eu já sabia que aquilo não ia correr bem. Eu estava a dizer, não faças isso não vai correr bem. Ele tornou-se literalmente um monstro pelo ódio que as pessoas mostravam para ele. Então, se tu criares um ser que ainda vai ser mais feio de aparência, as pessoas vão odiá-lo também. E depois de dois seres causarem o caos, não vai correr bem. Então, quando ele decidiu não criar um monstro, eu fiquei contente. Eu fiquei, ok, estamos bem. Mas depois o monstro Frankenstein vai lá e vinga-se dele. Eu achei isso tão mal. Ele matou basicamente o irmão dele, que era o melhor amigo do Frankenstein, era a pessoa com quem ele tinha sempre passado a vida dele toda. Houve uns anos de interrupção entre eles, mas ele adorava-o e ele simplesmente matou. Depois, eu já sabia que se ele se casasse com a Elizabeth, com a irmã dele, que ele iria matá-la. Então, quando o monstro Frankenstein a mata, eu já sabia que aquilo ia acontecer. Depois o pai morre. Mas ainda assim, nessa parte do livro, depois disto tudo, quando o Frankenstein decide, ok, eu vou caçá-lo, eu vou matá-lo, ou então eu vou morrer a tentar. Nessa parte, eu ainda estava com esperanças. Eu pensei, ok, ele vai matá-lo e depois ele vai morrer. Pronto, ok. E quando isso não aconteceu, quando Frankenstein morre a contar a sua história, depois de contar a sua história, aquele amigo dele, que ele conheceu em Alkmaar, basicamente, eu odiei isso. Qual é o propósito deste livro? Mas ainda me restava um bocadinho de esperança, só um bocadinho. Ainda pensei, ok, o amigo dele, que eu não me lembro o nome agora e dava muito jeito de lembrar-me do nome, ele vai matar o monstro Frankenstein, ele vai matá-lo. Porque ele prometeu a Frankenstein matá-lo. E quando
eles têm aquele pequeno diálogo a dizer que e o monstro está lá a dizer que ai, meu pobre Frankenstein, ai, não gostava de ter feito isto, ai, não sei o quê, a culpa é toda minha, lá, lá. Eu sei que a culpa é toda tua, não precisas de me dizer isso. E eu ainda penso, mata-o, mata-o. E depois ele está lá, ai, eu vou morrer, vou me matar, ai, a minha existência não vale a pena ser o meu criador, ai, ai. E ele não o mata. Que raiva! Sério? Isto tudo para a história ser assim, a família toda do Frankenstein morre, e ainda acho que há um irmão que eu não faço a mínima do que é que aconteceu com ele. O que é dele? O que é que aconteceu com ele? Não sei. Mas a família dele toda morre, ele morre, o amigo dele prometeu matar o monstro, não o matou, e o monstro vai-se embora. Na boa, tal, e diz que se vai matar, mas eu não acredito muito nisso, porque é que ele ia-se matar? Quer dizer, depois não há conclusão. Eu não sei realmente se ele se mata ou não, o que é que acontece. Não há nada. Eu fiquei tão desiludida quando eu cheguei ao fim do livro e percebi que era só aquilo, não havia mais nada. Fiquei, sério que eu dediquei este tempo neste livro para nada, basicamente. Para perceber que as pessoas não são feitas pela aparência, já sabia disso, obrigada. Que se não amarmos alguém, essa pessoa pode virar-se má, também já sabia disso, obrigada. Que temos de ser carinhosos e respeitar e aceitar toda a gente pela pessoa que elas são. Eu já sabia disso, eu não precisava de ler Frankenstein para perceber isso. Não precisava, obrigada. Então eu não gostei. Eu fiquei tão chateada, sério. E se não fosse pela escrita da autora, mas sinceramente eu tinha dado para aí uma estrela. Eu acho que não valeu o meu tempo. Há muitos clássicos por aí que eu acho que valeriam mais o meu tempo do que Frankenstein. Valeu. Então eu não gostei. Eu fiquei... never again, never again. Mas pronto, é isto. Vocês perceberam, eu não gostei do livro e ele irritou-me bastante. Estou muito desiludida e então, pronto. Eu acho que vou ficar agora pelas adaptações cinematográficas, ou talvez das séries que podem lá vir a acontecer, do livro. Porque pode ser que os produtores dessa série ou desse filme queiram dar um final melhor ao livro que a autora não decidiu dar. Então, pode ser que sim. Eu acho que vou ficar por aí pelas adaptações cinematográficas. Então bem, já não quero ler outra vez, não. Não vai acontecer. Mas pronto, pessoal, digam nos comentários o que é que vocês acharam de Frankenstein, se o leram, se o querem ler, e se vão ver a adaptação com o nosso Harry Potter, o Daniel, no próximo mês. Acho que é em novembro. Espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo. Adeus!